Um dos principais indicadores hoje para todos os investidores é a taxa Selic. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui. Espero que vocês tenham gostado dos últimos vídeos. E hoje eu vou explicar para vocês numa série aí de 3 vídeos para falar para vocês sobre os principais indicadores de investimentos, seja Selic, CDI e IPCA. Mas hoje eu vou falar para você especificamente sobre Selic, ou como todo mundo conhece, a taxa Selic. Mas antes disso, deixa eu só te falar uma coisa. Alguns dos links que eu vou falar para você vão estar aqui na descrição do vídeo ou então em algum lugar aqui dessa página se você não estiver vendo no YouTube. Além disso, eu vou te falar para você ver as nossas redes sociais. Eu sempre tenho novos conteúdos que vão para redes sociais diversas, inclusive para o nosso podcast. Caso você não consiga ver o vídeo, você vai conseguir pelo menos escutar o áudio desses vídeos aqui. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu te explicar o que é a taxa Selic. A taxa Selic, para quem não sabe, ela é a taxa, ou seja, a média de todas as taxas pactuadas no sistema Selic. É isso mesmo. A Selic é um sistema que faz toda a integração de títulos, né, entre o governo federal e pessoas físicas ou então pessoas jurídicas ou instituições financeiras. A média de todas essas taxas pactuadas se transforma no que a gente chama de taxa Selic. Tá? Selic, para quem não sabe, é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? É exatamente isso como chama esse sistema, que a gente chama de Selic. E a integração de todas essas taxas, né, a média diária de todas essas taxas, a gente tem então o que a gente chama de taxa Selic. Essa taxa média, ela é sempre firmada pelo Copom, né, pelo Conselho Monetário do Brasil, onde eles dizem exatamente o quanto que deve ser a meta dessa taxa, né, ou seja, quanto que deve ser a média de todos desses investimentos pactuados entre governo, pessoas físicas, governo, instituições financeiras e governo e pessoas jurídicas, tá? Então agora que você já sabe o que é a taxa Selic, da onde que ela vem, eu vou te explicar um pouco mais para que ela serve e por que faz muito sentido você acompanhar ela ao longo do tempo. O principal motivo de você ter que acompanhar essa taxa Selic é que ela é a taxa básica de juros do país. O que eu quero dizer com isso, né? É a taxa que você vai ter como base para todos os investimentos ou então para todos os empréstimos que você tem. Se você for para o lado dos empréstimos, quanto mais risco você tem, essa é a taxa chamada de taxa livre de risco, né? Então, quanto mais risco o indivíduo tem ao tomar um empréstimo, mais caro do que a Selic ele vai ter. E nos investimentos, quanto mais seguro for os investimentos, mais próximo à taxa Selic ele vai estar. Então, se você pegar, por exemplo, o título do governo federal, né, do título público, Tesouro Selic, ele paga aí 100% da Selic, ou então muito próximo disso, se você for comprar no mercado secundário, que é o caso do Tesouro Direto, tá? Dá para mim investir em Tesouro Selic? Dá sim, eu acabei de falar para vocês, né? O Tesouro Selic, ele é um título que paga 100% da Selic, ou seja, 100% dessa taxa, então você consegue se investir. Existem outros investimentos que pagam a Selic? Não, tá? É bem difícil de você achar hoje, principalmente nas principais casas aqui do país, né, os bancos, as corretoras, algum título que não seja o Tesouro Selic e que pague alguma taxa próximo a isso, tá? Normalmente você vai ter em percentual do CDI, mas aí vai ficar para um outro vídeo para a gente explicar mais o que é o CDI, como que ele funciona e qual que é a relação disso com a Selic, né, o CDI com a Selic. Quanto que rende, né, realmente a Selic? A Selic, na verdade, ela muda ao longo do tempo, né, ela pode estar mais alta ou mais baixa, conforme o Copom, né, o Conselho Monetário Nacional, decide qual que é essa meta, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui hoje, ela está ali próximo de 10,25. Se você estiver vendo isso no futuro, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você ver qual que é exatamente a taxa Selic atual, tá? E se você quiser saber sempre, é só pegar esse link, salva aí nos teus favoritos e você vai sempre poder acompanhar essa taxa. É uma taxa que vem pelo próprio site do governo federal, tá bom? Deixa eu te explicar qual que é a relação entre a Selic e a poupança. Para quem não sabe, a poupança ela tem um gatilho, né? A poupança mais nova, né? Os investimentos em poupança mais novos têm um gatilho sobre a Selic. Eu vou explicar, você vai conseguir entender exatamente o que isso significa, tá? Quando a Selic, né, essa taxa Selic definida pelo governo federal, está acima de 8,5% ao ano, a poupança vai sempre render 6% ao ano
mais a taxa referencial. A taxa referencial hoje em dia está muito próximo de zero, ou seja, você vai ter um rendimento aí mais ou menos de 6% ao ano, tá? Isso dá mais ou menos 0,5% ao mês, tá? Deixa eu te explicar também, agora quando você tem a Selic abaixo de 8,5%, foi criado ali um gatilho para que diminua o valor da poupança, porque a poupança, na verdade, é um investimento bem seguro, mas em compensação não é um investimento que te rende tanto, tá? A poupança, quando você tem a Selic abaixo de 8,5% ao ano, né, 6, 7, 5%, o que for, você vai ter sempre a poupança em percentual da Selic, né? Na verdade, ela vai render sempre 70% do que for a Selic. Então, se, por exemplo, você tiver a Selic a 8% ao ano, ou seja, já está abaixo de 8,5%, então você vai ter a poupança rendendo 70% da Selic e não mais os 6% ao ano mais TR, tá? A taxa referencial. Então, deu para você entender como que é essa relação. Se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança paga 6% ao ano mais taxa referencial, que hoje está próximo de zero. Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, ela sempre vai pagar 70% da Selic. Tá? Então fica muito atento, porque você tem que sim acompanhar, né? Para quem não sabe, a poupança hoje é um dos investimentos mais feitos pelo brasileiro, né? Ainda investe muito do modo antigo, né? Justamente por não entender como educar financeiramente, qual que é a educação financeira é tão importante, como entender exatamente o que são esses indicadores e por que eles são importantes na sua vida. Então fica muito atento se você investe na poupança com esse gatilho que existe, né? Se tiver acima de 8,5%, ela rende mais. Se tiver abaixo de 8,5%, ela rende menos, tá? Então fica muito atento aí com o dinheiro que você tem na poupança. Agora, a segunda relação que eu quero te falar é sobre a Selic e a inflação, né? A Selic, ela é uma forma que o governo federal usa para poder estimular a economia, né? Quando a gente pega a Selic e coloca ela para baixo, né? Baixa ali de 8,5%, 7%, 6%, isso estimula que mais pessoas comprem, consumam. Por quê? Porque os investimentos estão pagando pouco, né? Os investimentos mais seguros, por exemplo, o Tesouro Selic, está pagando pouco. E assim, o governo federal estimula que as pessoas comprem mais e com isso faz com que a economia gire e a gente acabe tendo mais emprego. Só que, como todo mundo sabe, quando a gente tem a economia aí andando e as pessoas consumindo mais, a gente tem uma coisa chamada inflação, que nada mais é do que o aumento generalizado de preços, mas eu vou deixar para falar mais sobre a inflação num outro vídeo. Mas o que tem essa relação? Quando a gente tem economia fraca, onde a economia não está rodando, poucos empregos, normalmente o governo federal abaixa a taxa Selic para fazer a economia voltar a andar. E quando a gente tem inflação mais alta, para segurar essa inflação, ou seja, para diminuir o consumo, o governo federal vai lá e aumenta essa taxa Selic para fazer com que mais pessoas invistam ao invés de consumir e assim dar uma resfriada na economia. Tá? Então, existe sim uma relação da Selic com a poupança sempre e também da Selic com a inflação. Mas eu vou deixar para falar sobre a inflação num outro vídeo para explicar para vocês em mais detalhes o que é a inflação, para que ela serve, etc. Tá? Vai ficar aqui em cima também para você poder enxergar esse vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido exatamente sobre o que é a Selic, porque ela é extremamente importante, e fica atento que nos próximos vídeos eu vou falar sobre CDI e sobre inflação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Aproveita para tirar dúvidas. Eu sempre consigo pegar um tempinho do meu dia, responder as dúvidas que estão nos comentários. E às vezes até a sua dúvida pode até se tornar um vídeo. Então aproveita e deixa suas dúvidas aqui no comentário. Espero que vocês sigam a gente aí em todas as redes sociais. E como você já sabe, espero vocês no próximo vídeo.